Oi, gente! Tudo bem com vocês? O meu nome é Evani e este é o nosso canal. E então, por que que o pecado faz tanto mal para nós? Por que que o pecado nos afasta de Deus? Hoje a gente vai ler lá no livro de Salmo, capítulo 51, versículo do 1 ao 2, que diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me o meu pecado. Davi, mais uma vez, ele reconhece que precisa do perdão de Deus. Ele reconhece que a sua maldade está excedida, está além, e que ele precisa de uma purificação, e que ele precisa ser limpo do seu pecado. Mas e então, o que é pecado? Pecado é tudo que a gente faz que não é do jeito de Deus, mas sim do nosso jeito. É todo aquele jeitinho, sabe? Aquele jeitinho que, vou fazer isso aqui, só eu. Não tem nada não, vou só fazer. O pessoal tem um dizer que diz que o brasileiro para tudo tem um jeitinho. Basicamente isso, é tudo que é feito que é o contrário à palavra de Deus. E Deus em si, ele é limpo, ele é santo. E ele não aceita o pecado, porque o pecado ele é a desobediência da sua palavra. É você não cumprir a vontade do Senhor. É você não fazer o que Deus te pede para fazer, o que Deus te manda fazer. E isso te torna pecado, porque nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade. A Bíblia diz lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 3, diz que Deus não tolera a impureza e não tolera a maldade. Deus ele não aceita isso porque ele é santo, e santo é pureza, é inocência. E por isso vai contra a sua natureza. E quando nós estamos em Cristo, nós reconhecemos que precisamos de estar limpo para assim estarmos com Deus. Se digamos assim, se você veste uma roupa bem branca e você tem que sair e está chovendo, aí vem um abençoado de Deus, um enviado, sei de quem, e passa de carro e passa por você e te joga lama. Você fica muito zangado. Por quê? Porque você não quer se sujar. E a pessoa foi lá e te sujou. Você não aceita aquela situação. Deus também. Isso não significa que o nosso pecado tem a capacidade de sujar Deus. Ele simplesmente não convive com o pecado. E quando nós pecamos, nós somos automaticamente separados de Deus se nós não nos arrependermos. Dentro de nós mora o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa de Deus que mora dentro de nós. E quando nós pecamos, quando nós nos sujamos, ele se afasta de nós e passa então a habitar dentro de nós a maldade. Passa a habitar dentro de nós o mal e nos torna escravo daquela situação. Nós passamos a aceitar o mal. Nós passamos a aceitar a sujeira. Voltando à história. Digamos que você já se sujou e você não reconheceu que você precisa ser limpo. O que é que você faz? Você vai se sujar mais. Eu já estou sujo mesmo, então eu vou continuar me sujando. Então, quando você... digamos que você vai ter que pegar alguma coisa suja. Aí você vai falar, mas eu tô limpo, não vou pegar, vai sujar minha roupa.
Aí você já tá sujo, digamos, pegar um pneu, tem graxa. Ah, eu vou pegar, já tô sujo mesmo, então depois é só tirar e tomar um banho. E é basicamente isso que acontece na nossa vida. Quando nós pecamos, nós não reconhecemos que precisamos de uma limpeza, que nós não reconhecemos que precisamos de uma purificação, e é basicamente isso que acontece. Nós continuamos nos sujando, nós continuamos se distanciando de Deus. E o resultado do pecado é muito ruim, é a morte. As pessoas dizem assim, as pessoas dizem, o pessoal fala que o pecado mata. O pecado ele é como um câncer, que ele se estabelece dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma. E ele vai nos matando aos poucos. E ele vai te torturando, ele vai torturando o seu espírito. A Bíblia nos diz lá em Salmo, no livro de Salmo mesmo, versículo 32 e versículo de 1 ao 3. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado não é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa maldade, cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todos os dias. Aqui, ó, Davi mais uma vez ele está reconhecendo que ele se calou. Davi, apesar de ter sido um homem segundo o coração de Deus, mas ele era gente como eu e você. Ele tinha os seus altos e baixos na sua vida. E ele chegou a esse ponto de conviver e aceitar o seu pecado e não se arrependeu. Ele diz que isso foi como um mal que envenenou os seus ossos. A sua alma sofreu devido ele não ter confessado, ele não ter se arrependido do pecado que ele fez. E isso fez ele sofrer todos os dias. Todos os dias ele teve que sofrer. Ele diz que bem-aventurado é aquele que Deus não acha maldade e seu espírito é limpo. Então, Davi, mais uma vez, a Bíblia testifica que nós precisamos de reconhecer que precisamos de uma limpeza. E precisamos entender que só Deus pode nos purificar, que pode nos limpar dessa maldade. É o único que pode limpar nós da nossa pureza. Aí você pode perguntar que pode nos limpar dessa impureza. Aí daí você pode perguntar, mas e então, como que eu faço para me livrar do pecado? Em Cristo. Em Cristo nós alcançamos o verdadeiro perdão, nós alcançamos a verdadeira libertação. Cristo morreu para nos perdoar, e através dele nós não estamos mais debaixo da lei do pecado, mas debaixo da graça de Cristo. E se a Bíblia diz lá em João, 1 João capítulo 1 e versículo 9, se nós confessarmos o nosso pecado, nós alcançaremos perdão através de Cristo. Nosso pecado tem que ser confessado para Deus. E isso tem que ser diário, porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós nos sujamos. E nós devemos ter na nossa consciência que nós devemos reconhecer a nossa maldade, reconhecer que nós precisamos diariamente de banhos espirituais. Precisamos de uma lavagem que só Deus pode lavar o homem do pecado. Só Deus pode tirar esse mal da nossa vida. E o pecado em si, ele não afasta o homem de Deus. Como eu já disse, não nesse vídeo, mas em outro vídeo. O que afasta o homem de Deus é a aceitação do pecado. É você aceitar que você vai se sujar só porque você já está sujo. Não, se você está sujo, você precisa se limpar. Você precisa pedir a Deus, para Deus perdoar a sua maldade e te limpar, para que assim você possa estar puro e adaptado ao Senhor. Ok, gente? Era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada e até mais.